1 Crônicas, capítulo 13. Já tem um tempinho que nós estamos, aos domingos, caminhando em alguns textos do Antigo Testamento. Deus tem nos ensinado através de textos conhecidos, alguns que são contados repetidas vezes às crianças, e nós estamos daqui tirando algumas lições para a nossa vida. Lições importantes, lições que falam, sobretudo, todas elas que nós trabalhamos, estão falando sobre algumas cegueiras espirituais que são muito sutis, mas que muitas vezes tomam conta da vida da igreja, da vida das pessoas que fazem parte do povo de Deus. Então nós vamos hoje fazer a leitura deste texto, deste capítulo, vamos meditar nele, tirar aqui algumas lições para a nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor: consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles, nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então, toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Os irmãos leiam 6 e o 7, por favor. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Os irmãos, o 14. Pai Santo, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado por esse texto preservado e que está aqui, ó Deus, à nossa disposição hoje. Nós clamamos que o Senhor, Deus, use a Tua palavra, a Tua verdade, a interpretação que é feita dela, para que nós possamos, Deus, aprender o que o Senhor deseja falar ao nosso coração nesta noite. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor quis ensinar algo para Israel, algo para Davi, algo para todo o povo, Deus, reunido aqui. Mas o Senhor também, ó Deus, procura nos ensinar hoje. E nós dependemos, Deus, da iluminação do Senhor, para que o Senhor nos ensine e nos faça sairmos daqui hoje, Deus, não só nutridos pela Tua palavra, mas desejosos também de praticá-la. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, o
O título que eu trago hoje para essa mensagem é um título um tanto provocativo: Quando Deus estraga a festa. Nós olhamos para esse texto, o que nós podemos pensar sobre esse texto é que se nós deixarmos de ouvir a palavra de Deus, nem as nossas melhores intenções serão capazes de agradar a Deus. Quando nós abandonamos o primordial, que é ouvir o que Deus fala conosco, por mais que você seja bem intencionado nas suas ações, naquilo que você faz, nada disso será capaz de agradar a Deus. Mas antes que você tire algumas conclusões bem precipitadas sobre esse título, quando Deus estraga a festa, deixa eu te contar uma história rápida da minha infância. Eu me lembro que quando eu completei 10 anos de idade, isso já faz 30 anos, então tem um tempinho bom, minha família preparou uma festa de aniversário. E eu me lembro que os convidados chegaram, a casa estava relativamente cheia, tudo estava pronto para celebrar, mas aconteceu algo que é inesquecível, pelo menos para mim, para os meus pais e talvez aquelas pessoas que estavam ali. Essa semana ainda eu perguntei à minha mãe se ela se lembrava, e ela se lembrou com muita clareza. Por alguma razão, que nem as terapias todas que eu fiz conseguiram explicar, naquele dia eu me escondi debaixo da mesa. E depois que eu me escondi debaixo da mesa, ninguém me tirou mais dali. As pessoas cantaram parabéns comigo escondido debaixo da mesa. E depois dos parabéns, quando finalmente eu saí debaixo da mesa, eu fui direto para o quarto e lá fiquei até que a festa terminasse. Eu me lembro que a única pessoa que entrou, assim, no fim das contas, no quarto, levando um pratinho de salgados, um suco, e foi conversar comigo, foi minha avó, a mãe de meu pai, já falecida. Ela entrou, chamou pelo meu nome, como eles chamavam, Julim, é Júnior, mas chamava Julim. Aí ela chegou: Julim, eu vim ficar com você. E ela ficou o tempo todo daquela festa ali comigo, com aqueles salgadinhos, conversando, de forma muito carinhosa. Eu olho para trás e muitas vezes eu comecei a perceber, depois de alguns anos, algo um tanto curioso. Eu sempre tive uma lembrança de que aquela festa parecia ter sido um aniversário ruim. Só que no fim das contas eu entendo que não foi. A festa foi boa. Tinha bolo, tinha docinho, tinha salgado, tinham pessoas, tinha gente que eu amava. Mas a minha interpretação daquele dia foi errada, foi equivocada. Eu não sei a razão. E acontece algo muito semelhante em 1 Crônicas 13, é por isso que eu estou te contando essa história. Porque, ao contrário do que aconteceu comigo, a primeira leitura que você faz desse texto, parece que Deus estragou a festa. Parece que Deus, ele simplesmente chega e tira toda a alegria da festa. A Bíblia e o texto que a gente leu diz que havia ali música, havia ali dança, havia ali alegria, havia união, havia entusiasmo. Inclusive o texto diz assim, que as pessoas, eles estavam com todo o seu empenho. As pessoas estavam entregando a energia ao máximo. Então, de repente, tudo para. E tudo para porque Uzá morre. O texto daí em diante diz que Davi se irrita ou se desgosta, a festa acaba. A impressão inicial que esse texto nos traz é que Deus estragou tudo. Mas então você olha para o texto e você faz a pergunta seguinte: será que foi Deus que estragou a festa? Será que foi mesmo Deus que parou aquela festa? Eu sei que eu tentei estragar minha festa. O problema dessa festa aqui é que o personagem principal, ou um dos principais, que é o rei Davi, ele interpretou aquele momento de forma errada. Ele olhou para aquele momento, e essa é a pergunta que o cronista nos responde, que o autor de Crônicas nos responde. Como que Davi conseguiu interpretar aquele momento de forma errada? Então hoje eu quero te convencer até o final dessa mensagem de que Deus, ele nunca estraga uma festa. Na verdade, o que Deus faz é interromper aquilo que precisa ser corrigido. Nosso entusiasmo, nossa devoção, nosso comprometimento, no fim das contas, quando Deus para esse cortejo que tem aqui,
essa procissão que nós temos aqui, quando ele para esse momento, na verdade, ele não quer estragar nenhum tipo de festa. E ele também faz isso na nossa vida. Às vezes, Deus interrompe algo na nossa vida, não é porque ele quer estragar o seu momento, mas é porque ele deseja corrigir algo a respeito daquele assunto. Deus, ele não estraga a festa que Davi está fazendo. O problema é que aqueles irmãos ali, ao que tudo indica, desejavam ter a presença de Deus sem dar ouvidos à palavra de Deus. E este é um mal que a gente vê nesse texto. As pessoas querem a presença de Deus, mas não querem obedecer ao que Deus disse. Eu tenho compartilhado com os irmãos já há alguns domingos que a nossa atualidade tem algumas características. Quais são elas? Nós já falamos, por exemplo, da autossuficiência, da autonomia, que uma das marcas fortes do nosso tempo é que quase todo mundo sabe ou tem uma opinião para dar sobre todos os assuntos. É difícil, por exemplo, você encontrar alguém que não tem opinião sobre algo. E isso torna o nosso tempo um tempo muito fácil para perguntar para as pessoas o que eles pensam. Para descobrir o que as pessoas pensam. Por exemplo, antes de comprar um produto, hoje nós lemos avaliações, e olha, são inúmeras as avaliações. Você tem tutorial de como o produto funciona, vídeos. Antes de viajar, você consulta comentários, pessoas que já foram. Antes de assistir um filme, muita gente não gosta, mas alguns gostam de verificar a nota do filme. O famoso spoiler, quer saber um pouquinho daquele filme. As redes sociais, por exemplo, transformaram cada curtida, cada compartilhamento, como se fosse um critério de decisão. Se foi muito curtido, deve ser bom. Se foi muito compartilhado, deve ser bom. E isso também entrou na igreja. Nós passamos a medir o sucesso também na igreja pelo entusiasmo das pessoas, pela adesão das pessoas, pela a criatividade das ideias, pelos resultados alcançados. Aí nós passamos a perguntar o seguinte: as pessoas gostaram? Aí nós passamos a perguntar: atraiu gente? Funcionou? Só que a pergunta mais importante, e eu acredito que é esta que Davi falhou, é: Deus pediu isso? Essa é a pergunta mais importante. Hoje pela manhã, a classe de mulheres e a classe de homens estudou exatamente isso nos caminhos missionários da igreja. Muitas vezes nós confundimos as coisas e achamos que atividades evangelísticas é o que Deus pediu de nós. Quando Ele nos pediu testemunho. Você vai ser cheio do Espírito Santo para ser testemunha, para anunciar o reino de Deus. É exatamente aqui que começa então, irmãos, o drama de 1 Crônicas 13. Davi teve um desejo correto, uma intenção correta. Ele queria trazer a arca de volta para Jerusalém, o povo concordou, os líderes aprovaram, a celebração começou linda, mas no meio da festa Deus interrompe tudo. E olha, o problema não foi a intenção de Davi, não foi a festa do povo, não eram os instrumentos usados, não foi o empenho do povo, não foi nenhuma dessas coisas. O problema foi confundir a voz do povo com a voz de Deus. Este foi um problema que o texto nos traz. Então, do verso 1 ao verso 8, nós podemos assim dizer, você vai encontrar aqui o problema da cegueira coletiva. Muitas vezes, porque muita gente diz X e Y ou que sim, nós ficamos cegos. E essa cegueira toma conta do nosso coração. O capítulo aqui começa de uma maneira surpreendente. Davi, que é o rei, ele consulta os capitães de 1000, os capitães de 100, todos os príncipes. Ele não deixou ninguém de fora. Humanamente falando, nós estamos falando de um exemplo de liderança democrática, participativa. Ele chama todo mundo. Havia ali o quê? Unanimidade, entusiasmo, disposição para fazer algo em favor da adoração a Deus. O texto vai nos dizer, verso 4, então, toda a congregação,
unanimidade, concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Todo mundo gostou da ideia. Que ideia maravilhosa! No entanto, um silêncio aqui nos chama a atenção. Porque, embora Davi cite Deus no texto, o texto não diz que ele consultou Deus. O texto nos diz o seguinte, ele falando assim: se isso vem do Senhor, nosso Deus, lá no verso 2. Se isso vem do Senhor, não diz o texto que ele consultou o Senhor, mas Davi consultou o povo, consultou cada um dos príncipes. A lei já havia estabelecido como a arca deveria ser transportada. Já existia essa lei. Aí, quando existe essa lei, vamos dizer assim, não tem mais uma questão de opinião, de interpretação, do que fulano pensa ou Beltrano pensa. Não tem mais isso. Não é uma questão de você pensar que pode fazer do seu jeito. Porque quando Deus, irmãos, já revelou sua vontade, aquele assunto é ponto onde não há discussão. A única coisa que resta não é espaço para voto, não é espaço para interpretação, é espaço para obediência. Deus já havia revelado a maneira de carregar a arca. Nós estamos, então, diante de uma cegueira, irmãos, vamos dizer assim, extremamente atual. Porque muitas vezes nós buscamos, volto a dizer, a confirmação nas pesquisas. Nós buscamos a confirmação nas tendências. Nós buscamos a confirmação nos influenciadores e até mesmo na maioria da igreja, enquanto nós negligenciamos aquilo que Deus já falou nas Escrituras. O que Deus falou para nós sobre esse assunto? Ah, eu penso isso sobre tal causa. Tá bom, mas o que Deus falou sobre isso? Qual que é a opinião de Deus? O consenso, e é isto que esse texto quer nos mostrar, não pode substituir a revelação de Deus. Não pode, de forma alguma. A pergunta decisiva aqui não é todo mundo concorda. A pergunta decisiva é: isso está de acordo com a palavra de Deus? Essa é a pergunta que o texto nos faz. E há um detalhe significativo aqui. A arca foi colocada num carro novo, vamos dizer assim, né? Era um carro bonito, era um carro moderno, era um carro eficiente, mas não era o modo da operação ordenada por Deus. Está tudo bonito, irmãos. Não era o método de Deus. E olha, esse foi o método dos filisteus. Você vai para 1 Samuel, capítulo 6, lá no verso 7, você vai perceber, verso 1, 2, 3 e até o 7, você vai perceber que a arca do Senhor ficou 7 meses entre os filisteus. E quando a arca fica lá entre os filisteus, eles então chamam sacerdotes, chamam adivinhadores, para saber como devem devolver a arca de Deus para o seu lugar. E dentre as muitas coisas que aqueles sacerdotes e adivinhadores falaram, lá no versículo 7 eles vão dizer assim: fazei um carro novo, coloque num carro novo. O povo de Deus aqui, o rei Davi e o povo de Israel, eles estão copiando o modelo dos filisteus para transportar a arca de Deus. Por quê? Porque lá com os filisteus esse modelo funcionou. Só que o povo de Deus aqui esqueceu que ele é um povo da aliança. E o povo da aliança não imita os outros. Ele obedece a Deus. Então, muitas vezes, nós somos tomados por coisas assim. Nós vemos algo funcionando lá fora, em outros lugares, em empresas, em outros recursos, e a gente quer trazer isso para dentro da igreja. Não, mas funciona. O nome disso é pragmatismo. A pessoa que quer pegar tudo que funciona e dizer: não, vamos colocar aqui, vamos fazer aqui também, está funcionando, todo mundo faz, está sendo aprovado, todo mundo aceita. Só que quando se trata da igreja, a igreja não pode correr o risco, irmãos, de trocar a fidelidade a Deus por algo que é eficiente, por algo que funciona. Nem tudo que funciona é bíblico. Nem tudo que funciona vem de Deus. Nem toda novidade vai gerar fidelidade a Deus. Nem toda aprovação do povo é uma confirmação da voz do Senhor. Então,
do verso 1 ao 8, você encontra esse texto nos mostrando o povo aprovando, o povo assinando embaixo, o povo dizendo, vamos fazer isso é certo, vamos fazer. Do verso 9, verso 10, você encontra o momento trágico do texto. Porque até então, está indo tudo bem. O carro está transportando a arca. Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, que conviveram com a arca durante alguns anos, eles que estão transportando. Eles estão levando um carro novo. E eles estão levando bem. Uma festa imensa está acontecendo. Olha como diz o texto, verso 8. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho. E eles cantavam e tinham ali os seus instrumentos. Coisa linda. Está tudo muito bonito. Mas quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Aí o texto então nos dá o drama. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante o Senhor. Meus irmãos, aos olhos humanos, o gesto de Uzá, de segurar a arca, é algo natural. Nós fazemos isso até quando não podemos, não é verdade? Às vezes você está machucado e alguém vai cair do seu lado, você estende a mão para pegar. Esse é um gesto natural do ser humano. Aos olhos humanos parece tudo nobre, tudo bonito. Afinal, quem deixaria cair a arca de Deus? Quem, em sã consciência, permitiria que algo tão precioso caísse? Contudo, Deus fere Uzá imediatamente. Por quê? Porque Deus quer nos ensinar uma verdade igualmente séria. A verdade que Deus não pode ser tratado segundo as nossas impressões. Deus deve ser tratado segundo a santidade dele. Você não deve tratar Deus do seu jeito. Trocando em miúdos, você não pode conversar com Deus chamando ele de o cara lá de cima. Não pode. Deus não é seu amiguinho que você fala com ele de qualquer jeito. Ele não é qualquer pessoa, ele é o dono do universo. Ele é aquele que agora, nesse exato momento, se ele decidir cortar sua respiração, ele corta. Então você não pode falar com ele de qualquer maneira, você não pode tratá-lo de qualquer maneira, você não pode servi-lo de qualquer maneira. Ele é o Senhor do universo. Ele nos dá a vida e ele também toma. Ele pode, sim, te curar, mas ele pode te fazer permanecer com a doença a vida inteira. É esse Deus. Então, quando nós olhamos para essa realidade, Deus não pode ser tratado à nossa maneira, irmãos. Muitos de nós estamos tratando Deus à nossa maneira, da nossa forma, do nosso jeito. É por isso que tem gente que tenta negociar com Deus. E olha, tenta negociar com Deus não, que você vai fazer o pior negócio da sua vida. Faz isso não. Você sempre vai sair perdendo. Você nunca vai tirar vantagem do Senhor. Não tente negociar com Deus. Não tente enganar a Deus. Talvez o erro de Uzá, nós vamos dizer assim, ele começou muito antes daquele instante, irmãos. Como eu disse, Uzá conviveu durante alguns anos com a arca na casa de seu pai. Talvez, preste bastante atenção, talvez ele começou a tratar algo que era tão extraordinário como comum. Aquilo que era santo se tornou familiar para ele. Talvez ele tenha perdido a consciência que estava diante da representação da presença do Deus vivo. E essa, irmãos, é uma das maiores tentações da nossa vida. É a tentação de acostumar com as coisas de Deus. É a tentação do culto se tornar uma rotina. A ceia se tornar só um ritual. A oração tornar-se só um hábito mecânico. A tentação de transformar a Bíblia apenas num material de estudo. Um livro histórico. Nós continuamos assim, perto das coisas de Deus, mas já não trememos diante da santidade de Deus. Estamos falando das coisas de Deus, mas não estamos entendendo o Deus a quem servimos, o Senhor do universo. E a proximidade, irmãos, não pode substituir a reverência. Na verdade, o que a Bíblia nos mostra é que quanto mais perto nós estivermos de Deus, mais temor nós teremos.
Olhe para as Escrituras, para Isaías, quando se aproxima de Deus. O que é que ele diz? O que ele fala? Ai de mim, estou perdido. Tem gente que acha que vai ficar mais perto de Deus e vai ficar assim, né? Ah, agora eu posso tratar de qualquer maneira. Não. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais temor nós teremos a Deus. E esse é o maior perigo da familiaridade espiritual. É nós passarmos, irmãos, a deixar de nos impressionar com aquilo que deveria nos conduzir à adoração. A gente olha para a palavra de Deus e parece que ela não nos conduz mais ao temor, à adoração, à reverência, ao entendimento de quem é Deus. Verso 11 ao verso 13, o texto então nos mostra algumas reações de Davi, depois que Deus irrompe contra a vida de Uzá. Diz o texto assim: desgostou-se Davi, e não é de Deus não, viu? Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá. Pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje, ou perdição de Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi. A reação de Davi, irmãos, é profundamente humana. Porque primeiro ele se desgosta. A palavra desgosto aqui, você pode substituir ela por frustração. Ele fica profundamente frustrado. Porque a intenção dele foi boa, sejamos sinceros, o desejo dele era bom. Durante o reinado de Saul, a arca não foi aproveitada pelo povo, ele queria trazer a arca de volta. Era sim a melhor decisão trazer a arca de volta. Finalmente a arca estaria no meio do povo de Deus, então ele fica completamente frustrado. Você já passou por isso, em alguma área da sua vida. Você foi fazer algo bom para alguém, você teve uma boa intenção, a sua intenção era das melhores possíveis, você tentou e se esforçou, mas de repente aquilo não funcionou. Você comprou um presente, você falou, essa pessoa vai amar. E de repente, quando você deu o presente, aí a Lúcia estava por perto, a Lúcia falou assim, olha, é falta de educação não abrir o presente. Aí você teve que abrir o presente, depois que você abriu o presente, você viu no rosto daquela pessoa que ele não gostou do presente. E você ficou completamente frustrado. Isso acontece, irmãos. Você marcou uma viagem e você pensou que seria uma excelente viagem e de repente quando você chega àquele local, nada ali é de acordo com as impressões que te passaram. Está lá escrito que é 9,5 aquele hotel, mas você não daria 3. De forma surpreendente, é um lugar horrível. Não combina com aquilo que você pesquisou. Então você fica profundamente frustrado. Davi se frustrou porque Deus irrompera contra Uzá. Ele não está frustrado com Deus, com a ação de Deus. Com o fato de Deus tirar a vida daquele homem. Deus irrompeu um projeto, e aquele projeto veio através de uma morte. Aos olhos humanos, aquele projeto é excelente. À primeira vista, a resposta de Davi não é de arrependimento. Davi não entendeu ainda o que ele fez. Onde foi que ele errou? De vez em quando você faz essa pergunta, eu me faço, né? Eu olho para alguma coisa que saiu errado, eu falo assim, onde foi que eu errei? Você fica frustrado, mas não encontra a resposta. Pelo menos não de imediato. Ele ficou perplexo, assustado. Agora imagine comigo, o povo está numa festa, como diz o verso 8, com todo o empenho. O povo está cantando, as harpas estão tocando, alaúdes, tamborins, símbolos, trombetas. É uma barulheira danada. Tudo organizado, mas tem muito barulho. E de repente, o rei para de pular e dançar e cantar. Cada instrumento vai parando. As pessoas vão parando de cantar pouco a pouco. Aqueles que estão lá atrás, que não entendeu nada ainda, né? Vai sendo advertido pelos outros que estão à frente. Shh, shh. Começa aquele burburinho no meio de todo mundo. E aí, o que foi? Uzá morreu. Deus tirou a vida dele. Ele tentou segurar a arca. Ficou um silêncio total.
Davi, meus irmãos, ainda não tinha compreendido o problema. Ele não tinha compreendido, ele não tinha discernido o que houve. A maioria dos homens, vamos dizer assim, eu não peguei isso de fonte nenhuma e pesquisa nenhuma, tá bom? Mas eu creio que é assim, pelo menos comigo é, né? A maioria dos homens, quando vai comprar um carro novo, a gente se encanta com um dado que nem é tão importante assim, embora seja. Mas não é tão importante assim não. A gente quer saber quanto que o carro faz ou quanto tempo ele leva de fazer de 0 a 100. É um negócio muito bobo, porque a gente nem tem estrada para andar isso tudo, mas a gente gosta de saber, né? Alguns gostam de saber para contar vantagem para o amigo depois. Nossa, esse carro aqui faz isso e tal, aquela coisa toda. Meus irmãos, o que é que isso tem a ver com essa história aqui? O povo estava a 100 quilômetros por hora. De repente, Deus tira a vida de Uzá. E o povo vai de 100 a 0 numa velocidade incrível, entende? É isso que aconteceu. Houve uma freada tão brusca ali naquele momento. Eles estavam tão alegres, tão felizes, tão festivos. E de repente eles foram de 100 a 0 numa velocidade assustadora. Da alegria, de todo o empenho, para um desgosto rápido. Depois o texto diz, logo em seguida, olha, Davi desgostou-se. Verso 12, o início do 12. Temeu Davi a Deus. Agora parece que Davi está caindo em si. Primeiro ele fica desgostoso com o que aconteceu, frustrado, porque Deus tirou a vida de Uzá. Mas agora ele teme a Deus. E finalmente, depois de temer a Deus, Davi faz a pergunta que ele tinha que ter feito desde o início. Ele então faz a pergunta: como trarei a mim a arca de Deus? Sabe por que a pergunta dele mudou? A pergunta dele do início é qual? Devo levar a arca? Aí ele pergunta para os príncipes, ele pergunta para os capitães, ele pergunta para o povo, para os sacerdotes, para os levitas, ele pergunta para a dona Maria que mora lá na esquina, ele sai perguntando para todo mundo. Todo mundo concorda, mas agora ele realmente faz a pergunta que ele deveria ter feito no início. Como eu trarei a mim a arca de Deus? Sabe por que a pergunta mudou? Porque a visão dele de Deus mudou. Deus mostrou que é um Deus santo, que não aceita as coisas dele feitas de qualquer maneira, ou da nossa forma, ou conforme as nossas impressões. E a maneira que ele passou a enxergar Deus fez ele ter uma percepção correta. E o resultado disso está aqui no texto, verso 13. Pelo que Davi não trouxe a arca para si. Então ele toma uma decisão: eu não vou levar mais a arca. Meus irmãos, sejamos sinceros, parece uma derrota, parece um fracasso, mas é a decisão mais sábia do capítulo inteiro. É ele fazer a pergunta correta e ele dizer: eu não vou mover a arca do lugar se eu não souber como levar. Há momentos, irmãos, e vamos pensar sobre a nossa vida, nossa igreja, a nossa história. Há momentos, irmãos, em que continuar é sinal apenas de orgulho. Sabia disso? Há momentos na nossa vida que insistir em algo é só questão de orgulho, de altivez. Parar para ouvir Deus é sinal de maturidade, é sinal de entendimento. Davi, ele interrompe aquele momento porque ele compreende que ele precisa ouvir o que Deus tem a dizer. Deixa eu te lembrar disso. Eu espero que na sua vida você não demore tanto tempo para perguntar o que Deus acha sobre esse assunto da sua vida. Às vezes você demora tempo demais para perguntar: Deus, o que o Senhor acha disso? Você demora, às vezes, nós demoramos tempo demais para consultar a Deus sobre algumas decisões, sobre algumas coisas que a gente quer resolver na nossa vida. Às vezes nós deixamos para perguntar o que Deus espera daquele momento, quando as coisas já estão de mal a pior. Aí sim, nós perguntamos para Deus. Mas quando a gente chega, e rapidamente nós passaremos aqui pelo capítulo 15, no capítulo 15 nós encontramos agora reconhecimento, discernimento e uma decisão partindo do ponto certo. O que é que Deus quer? Os versos 12, 13, 14 e 15 nos diz assim, lá do capítulo 15 de 1 Crônicas: pois visto
Olha a conclusão que Davi chega depois que chama todos os levitas, todos os sacerdotes, pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos for ordenado. Davi chega a uma conclusão: quem estragou a festa? Nós. Não foi Deus que estragou a festa. Aí ele continua, verso 14, verso 13, verso 14: santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Olha o que acontece. Agora ele manda todo mundo se santificar. Verso 15: os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Já tinha uma ordem, já tinha uma forma, já tinha uma maneira. Não eram os bois que tinham que carregar, eram os levitas que tinham que carregar. O problema, e nós vamos chegar a essa conclusão, nunca foi usar. O problema, irmãos, não foi o carro novo. É bom ter carro novo para carregar as coisas. Mas o problema não era o carro novo. O problema não era a intenção de Davi em trazer a arca de volta. A intenção era boa. Carro novo é coisa boa. Como não? Usar, estar ali para ajudar, é coisa boa. Ter uma pessoa à disposição. O problema é que Davi quis fazer a obra de Deus sem a orientação da palavra de Deus. E toda vez que eu ou você, qualquer um de nós, tentar fazer a obra de Deus sem a orientação de Deus, meus irmãos, a boa intenção não vai agradar a Deus. Mas obedecê-lo sim. Às vezes, irmãos, Deus permite que alguns projetos nossos sejam interrompidos, não para nos destruir. Muita coisa vai ser interrompida na sua vida ainda, em nome de Jesus, porque se você estiver caminhando para ter sucesso na missão errada, em nome de Jesus eu quero que você fracasse. Eu quero que você tenha sucesso na missão certa. Chegar lá no fim do caminho e descobrir que você está na corrida errada é péssimo, né? Rapaz, você chegou primeiro, mas só que você faz parte da outra maratona. Você não entendeu não, você pegou o caminho errado. Meus irmãos, Deus, Ele quer nos ensinar a depender da sua palavra. Nós podemos então concluir que há fracassos na nossa vida, e vamos dizer assim, há fracassos na nossa vida que na verdade são atos da graça de Deus. Coloca isso na sua mente. Há fracassos que acontecem na sua vida porque é um ato da graça de Deus. O apóstolo Paulo fracassou na missão de pegar e prender os cristãos. Sim ou não? Fracassou. E foi um ato da graça de Deus para salvar aquele homem. E transformá-lo no grande pregador que ele se tornou. Se a gente observar, irmãos, a sequência das mensagens que a gente tem recebido de Deus, nós vamos perceber que todos os personagens que nós aprendemos a partir deles aqui tinham algum tipo de cegueira espiritual. Nós vamos lembrar aqui de Naamã, que não via por causa do orgulho. Nós vamos nos lembrar de Geazi, que não conseguia ver por causa da avareza. Nós vamos nos lembrar do servo de Eliseu, que não conseguia ver por causa do medo. Do exército da Síria, que não via por causa da autossuficiência. E hoje a gente vê uma cegueira bem sutil. Davi amava a Deus, desejava a presença de Deus, queria restaurar a adoração em Israel, mas por um momento ele imaginou que a boa intenção era suficiente. Essa é uma cegueira terrível, né? Tem até ditado para isso, né? De boa intenção o inferno está cheio. Está mesmo. Muita gente boa intencionada. E olha, para ser bem sincero, lá em Apocalipse está dizendo isso. Está dizendo isso como? Né? Quando Jesus chega perto de uma multidão de pessoas que dizem assim: Senhor, nós curamos em Teu nome. Nós fizemos milagres em Teu nome. Senhor, nós ajudamos pessoas em Teu nome. Jesus vai dizer para eles assim, ó: nunca vos conheci. Fez muita coisa boa que não serviu absolutamente de nada. Então, meus irmãos, a boa notícia para nós nessa noite é que Deus não abandonou Davi, né? E Deus também não nos abandona.
Ele fez Davi, todo Israel, desacelerar de 100 a 0 em segundos para fazê-los dar atenção à sua palavra. Mas esse mesmo Deus que fechou o caminho lá em 1 Crônicas 13, é o Deus que abriu o caminho em 1 Crônicas 15. Que se revelou e mostrou qual era a sua vontade. No Evangelho, irmãos, nós vemos essa mesma verdade em sua plenitude, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Cristo nunca separou a presença do Pai da obediência ao Pai. Você já reparou isso? Ele andava com Deus e era obediente a Deus. Então, onde Adão, Israel, Davi, eu e você falhamos, Cristo permaneceu fiel. E Ele é o nosso exemplo. É por meio dele que nós aprendemos que a verdadeira adoração nunca nascerá da criatividade humana. A verdadeira adoração não nasce do entusiasmo religioso. Não é o quanto você está entusiasmado, porque o verso 8 está aqui do capítulo 13, dizendo que o povo estava louvando, cantando com todo entusiasmo. Muita gente às vezes vai cantar com todo entusiasmo, mas se ele não fizer isso, de acordo com a palavra de Deus, não é aceito por Deus. O que nós precisamos, irmãos, é o de um coração transformado, que ama a Deus e se submete de forma alegre à sua palavra. E olha, uma das maiores evidências de que os nossos olhos foram abertos, vamos dizer assim, não é que a gente fala muito sobre Deus, mas é o quanto nós obedecemos a sua palavra. Às vezes você fala muito de Deus, você tem Deus para falar o tempo todo para as pessoas, você até fala que Jesus anda agarradinho com você, mas a maior evidência de que você teve os olhos abertos, uma vida transformada, é o quanto você obedece à palavra de Deus. Que Deus nos dê essa graça, de não só conhecer a verdade, de não só ter boas intenções, de não só querer fazer o melhor, mas fazer o melhor de acordo com a tua palavra. Vamos